Boa tarde, Roger. Boa tarde. Um ano diferente do anterior, né, no mesmo clube, mas quando você tem a oportunidade de iniciar um trabalho, iniciar um período de pré-temporada, ao contrário de assumir durante o ano. O que muda a partir dessa situação e o que você pretende levar de positivo nesse período que é tão importante para a preparação do ano? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, e não acredito não ter visto alguns de vocês logo em seguida da virada do ano. Um feliz ano novo 2016 para todo mundo, que podemos ter a mesma convivência que tivemos no ano de 2015. Para mim, o fato de poder dar continuidade no trabalho no início de uma temporada e a possibilidade de a gente poder planejar, tendo em vista as competições que a gente vai ter na temporada, é um ganho substancial na preparação e na aquisição das capacidades que a gente entenda que possam nos ajudar nesse ano. O ano de 2015 foi um ano bom, como eu frisei no final do ano, mas a gente sabe que o ano inicia, a cobrança por conquista, por títulos, ela é imediata. E a possibilidade de a gente fazer a nossa pré-temporada no nosso treinamento, com a nossa estrutura, tendo o clube feito um grande esforço para manter a nossa base, nossos jogadores, importante a renovação e a aquisição de alguns que estavam em empréstimo, no meu ponto de vista, nos dá uma vantagem competitiva diante de outros adversários que perderam valores no final do ano e terão que repor essas peças. O ano se inicia, nós temos muitas competições pela frente, o Campeonato Regional, o Campeonato Gaúcho, que é muito importante para a gente, a Liga, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e a gente tem que estar bem preparado para enfrentar as competições. Bastante trabalho duro, muita concentração e elevar o nosso nível a outro patamar. Roger, boa tarde, feliz 2016. A gente acompanhou, né, a apresentação, e a todo momento que a gente fala com um dirigente aqui na sala de conferências, há uma confiança, ou até mais do que isso, né, os dirigentes prometendo que esse ano de títulos para o Grêmio. Isso é bom ou coloca uma carga demasiada nas costas dos teus jogadores e até de ti? Não, a cobrança e a necessidade da conquista dos títulos, ela é inerente ao esporte profissional e ao esporte de alto rendimento. Se tratando do futebol, o esporte tão tradicional e que leva as pessoas a torcerem pelos seus times, seus clubes, é justamente a sua história e, por consequência, seus títulos. Então, conquistar títulos já está determinado sempre quando se inicia uma temporada. Evidentemente que o fato do Grêmio nos últimos anos estar ausente das grandes conquistas, isso torna mais um elemento a mais, um elemento com bastante peso. Mas eu não vejo como uma carga a mais, uma carga excessiva de responsabilidade. Eu acho que aumenta o nosso desejo, porque a gente entende que se conquistar um título importante nessa temporada, depois de uma longa ausência, sem dúvida nenhuma vai ficar muito marcado na história do clube. E todo atleta, todo profissional de futebol deseja mais do que nunca ficar marcado na história do clube. Então não vejo como peso, eu vejo como um incentivo, como uma motivação, como um desejo a mais, o fato de estar sempre brigando por títulos e por conquistas. Pois é, né, Roger? Aqui, levando em consideração essa busca pelo título, especialmente você disse que na montagem do planejamento para essa temporada de 2016, como é que está o andamento do planejamento que foi montado, especialmente para esse início já, busca por reforços, especialmente como você frisou antes, a manutenção dos jogadores?
do Grêmio da base de 2015 para 2016? Então, o que isso? A continuidade nos dá a possibilidade de eu ter 80% ou 90% do grupo do ano passado e um entendimento, uma compreensão já do trabalho. É mais fácil, é mais rápido você readquirir o ritmo, né? Você precisa apenas relembrar, mas como existem alguns aspectos, né, que eu desejo que a nossa equipe evolua, né, depois da gente ter parado, analisado tudo no final do ano, né, e feito uma comparação, né, de variáveis de outras equipes que foram vitoriosas, mesmo, né, ou no Campeonato Brasileiro, ou na Libertadores, ou até como medida de comparação as equipes melhores colocadas lá fora. A gente entende que algumas coisas a gente precisa evoluir, né, e dentro dessa compreensão já antecipada do ano passado, né, a gente trabalha em cima disso. Mas nesse momento, no primeiro momento da pré-temporada, como a gente costuma dizer, agora eu corro atrás do Rogério. O trabalho do Rogério vem em primeiro plano e em seguida vem o meu, né, que tem que ser muito bem dosado. A gente está aí, né, acho que está dando 3-1 quase. Depois é o Rogério que vai correr atrás de mim, porque eu não vou deixar ele pegar os caras mais. É o meu momento de a gente inverte essa lógica, né, e passa a colocar a parte física dentro do meu trabalho, né. Hoje está invertido, mas faz parte desse começo da temporada. Agora é o momento de a gente encher o tanque, né, para uma temporada longa, né. Essa continuidade, como eu volto a frisar, foi muito importante a decisão de poder fazer a pré-temporada do nosso centro de treinamento com toda a nossa estrutura. Os anos que a gente fez em outros lugares, na Serra, foi muito agradável a recepção. O que a gente sente, talvez, está um pouco mais distante do nosso torcedor, mas no que diz respeito às outras questões mais técnicas, táticas, da questão da estrutura, nós acabamos com uma vantagem bastante significativa. Isso é importante para a gente. Técnica e taticamente, você pode revelar qual é o próximo passo, o passo que o Grêmio dará nesse ano em relação à temporada passada? Eu podia ter trazido as metas traçadas para esse ano. Em um outro momento eu posso compartilhar com vocês. Mas, como eu disse, as avaliações a gente dividiu em metas defensivas e metas ofensivas, né, dessas métricas, dessas variáveis, que a gente esteve bem, com uma possibilidade de poder melhorar, baseado justamente, por exemplo, quem foi o time do Campeonato Brasileiro que teve determinada variável no seu expoente. Então, quer dizer, se alguém conseguiu, a gente pode buscar alcançar essas variáveis em número pequeno, mas porque a gente alcançou no terceiro lugar, a gente alcançou porque a gente teve pontos bastante positivos, tanto defensivos como ofensivos, e de posse disso é que eu paro, sento e procuro desenvolver as atividades, os treinamentos para justamente atacar o que nós desejamos atacar, né? Como, por exemplo, o nosso time no ano de 2015, né, com relação à velocidade de bola, a gente ficou apenas atrás do Corinthians, né, o Corinthians com 2,8 segundos de média, né, por jogo, e foi o campeão. A gente teve 2,9, o segundo time que mais teve velocidade na troca de passe, mas a gente sabe que tem uma margem para evoluir, né? Então, em função disso, daí eu sento, penso, né, que regra eu posso adaptar ao meu trabalho, né, para que eu consiga ter uma velocidade maior de posse de bola. Eu sei que daí eu pego um número lá de fora, né, eu sei que as melhores equipes lá fora giram em torno de 2,6, 2,5, né, 2,4, né? Então, se há alguém fazendo, dá para fazer, né? E assim com outras variáveis do jogo que a gente entenda que possa melhorar para a gente subir de nível. O nosso maior reforço esse ano foi justamente a continuidade e o esforço que o clube fez para manter os nossos
jogadores do ano passado. Agora, com relação à treinabilidade, eu acredito que ainda a gente pode evoluir em vários sentidos e, por consequência, apresentar um nível de futebol mais alto. Roger, em relação aos jogadores que tu recebeste nesse ano, foram 3, né, mas 2 para uma posição. Eu digo jogadores novos, né, o Fred e o Cadu vieram para a zaga. Quais características diferentes há entre eles, no que cada um é melhor, e o que tu vai dosar para colocar um deles, acredito, em campo, porque o Pedro Jeromel vem titular de uma boa temporada? A gente fez a reposição da saída do Eraso, com 2 jogadores, com o Fred e com o Cadu. Entendendo que com um calendário extenso e com muitos jogos, a gente precisaria de um jogador a mais na função. O Cadu é um jogador experiente, assim como o Fred, tem a virtude da bola aérea, assim como o Fred também tem, virtudes que são importantes para a gente, para se complementar justamente com o seu colega hoje de zaga, que é o Pedro. Eu gosto de, como eu chamo, de defensores construtores, que iniciam a minha construção de jogada desde lá de trás, e tenham alguma característica forte no seu jogo. O Fred tem, além de todas as capacidades técnicas, táticas, tem a questão de uma boa batida na bola, como fundamento da falta. O Cadu, a imposição pelo alto, a liderança que o caracterizou no time do Atlético, que jogou na última temporada. Como eu disse, hoje se você me perguntar qual desses jogadores sai na frente na disputa pela vaga, o que eu sempre tenho dito é que eu tenho algumas alternativas e vou procurar aí pensar a característica que casa melhor, um com o outro, para decidir qual jogador que se adequa melhor para esse momento. Mas as alternativas me dão a condição de poder mexer, dependendo da situação ou do contexto que a gente pode atravessar. Jean, essa é a primeira pré-temporada tua como comandante do Grêmio. Tem alguma diferença para ti, Roger Machado, em relação ao tempo que você era jogador, ao tempo como auxiliar técnico, ou mesmo no Novo Hamburgo, que você também comandou pré-temporada? O tempo quando eu era jogador era a coisa mais fácil do mundo, entrar no campo e fazia o que tinham dito, e nem sabia o que tinha que planejar por trás, que tem que sentar para organizar cada sessão de treino, para organizar o calendário dos jogos, para prever junto com o supervisor a questão das viagens, dos deslocamentos, a questão de tudo que envolve a estruturação de uma pré-temporada. Quando a gente está jogando, a gente tem a impressão que as coisas acontecem porque acontecem. Mas é mais difícil. Mas no ano passado, com o Novo Hamburgo, eu participei desse mesmo projeto de começo de temporada e pude perceber assim como é delicado, porque uma peça se encaixa na outra, da parte física, da parte técnica. Como eu disse, num primeiro momento, o preparador físico acaba tendo as atividades mais exclusivamente, intercalando com o trabalho do treinador, e depois gradativamente vai se invertendo a ordem. Tudo tem que estar muito ajustado, mas é gostoso de fazer. Eu tenho um prazer em vir aqui quase que diuturnamente. Eu já pedi tem um colchãozinho lá que o tio Paulo me emprestou para eu ligar o ar-condicionado da sala. Quando tem 2 turnos, eu fico deitado na minha sala lá para descansar um pouco. Roger, claro que ainda é começo de temporada, pré-temporada, você está vendo muitas coisas, avaliando muitas coisas ainda, mas já dá para dizer se você tem alguma ideia de alguma diferença tática que você espera aplicar no time do Grêmio, apesar de ser ainda o início,
Alguma coisa diferente taticamente em relação ao time do ano passado que você espera, pretende aplicar? Então, como eu disse, diante de posse desses dados do nosso time, eu desejo que a gente evolua em alguns aspectos. Como eu disse, aspectos defensivos e aspectos ofensivos. Há esse aspecto da questão da velocidade da nossa circulação de bola. Há aspectos com relação à pressão na saída de bola do adversário, que a gente precisa evoluir. Eu não vou saber te precisar um número de cabeça agora, mas tem um número, uma variável que a gente calcula quantos toques o adversário conseguiu dar na bola na sua saída, na sua construção na saída de bola, e só depois a gente conseguiu fazer uma ação defensiva. A gente precisa evoluir nessa questão, marcar um pouco mais alto, né, para a gente ter um pouquinho maior a pressão de meio de campo, para que nos momentos que a gente esteja atacado a gente não corra demasiadamente para dentro do nosso gol e permita que o adversário jogue muito mais perto da nossa área. São coisas que são variáveis, que são interligadas, e, como eu disse, que a gente daí a gente constrói as atividades, né, para justamente isso, uma questão ofensiva que é muito, muito relevante. A distância média das nossas finalizações, né, girou em torno de 16 metros, 16 metros, ponto 3, né, contra os melhores números dentro do Campeonato Brasileiro, daquelas equipes que foram campeão, foram em torno de 15 metros, né, a área tem 16 metros. Né, então, se a gente conseguir fazer com que a gente finalize um metro e pouco para dentro, para frente, nós estaremos mais perto do gol e, por consequência, numa área mais perigosa, e que o adversário, e que, por consequência, o goleiro tem mais dificuldade de pegar. Essas coisas, eu tenho tudo anotado, não sei todos de cabeça, né, para falar, mas são dados importantes que, para mim, como eu disse, norteiam, por vezes no campo. Vocês vê o campo marcado ali com todas aquelas linhas, é tudo marcas de referências. Agora, por último, se vocês perceberem, tem uma marca tracejada, aquilo é justamente atacar uma dessas variáveis, que dentro desses números nós tivemos 51% das nossas finalizações de dentro da área, né, ou seja, da área mais perigosa, contra 55, 56 e 60 dos times que estiveram à frente da gente. Então, se a gente conseguir finalizar um pouco mais próximo da área, dentro da área, melhor, e, por consequência, pode ser mais letal a finalização. Aí é o bola atividades, como eu disse, é o bola atividades voltadas para justamente atacar essas variáveis, né? E desde o primeiro dia a gente já procura fazer treinos com regras, adaptando as regras, né, do jogo para fomentar o que eu desejo que evolua. Roger, tu falaste aí de algumas coisas que o Grêmio precisa evoluir, os teus trabalhos táticos, técnicos. Eu queria que tu falasse, de fato, há 15 dias, 2 semanas do Gauchão e um mês, um pouco mais de um mês, da Libertadores, como é que o Grêmio está preparado, de fato, para o início dessas 2 competições? Nós estamos nos preparando, né? Eu não posso te posicionar em que momento que nós estamos nessa preparação. Eu posso dizer que a gente sai com uma vantagem em função da continuidade, pelo fato de haver um entendimento do ano passado das questões relacionadas ao nosso jogo. E também posso dizer que a gente vem muito forte. Nós queremos um título importante nessa temporada. O campeonato regional para nós é extremamente importante. A Copa Libertadores é muito importante. A Liga vai nos dar a condição de poder, diferente do campeonato regional, eu poder até mesmo testar e fazer observação de alguns atletas que eu entendo que possam nos ajudar. E mais para frente o campeonato brasileiro. O estágio de preparação, eu acho que a gente sai na frente, como eu disse, em função da continuidade. E o tempo de preparação que a gente vai ter dentro dessa pré-temporada, eu acho que é uma vantagem também. Nós temos o nosso primeiro jogo no dia 28, mas até lá a gente vai dar uma boa apertada nas questões físicas para colocar todo mundo em condição.
Roger, a gente falava muito no ano passado, né, que os adversários começavam a conhecer o Grêmio, né, e a forma como você trabalha o time do Grêmio. Teve essa manutenção de base, como você ressaltou anteriormente. Como ter essas variáveis também no esquema, daqui a pouco uma utilização de um Bobô para mudar um pouco a movimentação lá na frente. Como é que você pensa isso, em tentar driblar o conhecimento dos adversários nessa temporada? E quanto a reforços, né, a direção fala de 2 atacantes, mais um meia. Como é que está o seu trabalho da comissão técnica com a direção na busca de mais reforços? Como seria importante eles chegarem agora, né, ainda durante a pré-temporada, para se acostumar com a tua filosofia, com o trabalho com o grupo também? Então, para mim é tão importante quanto, né, você ter uma alternativa dentro do seu esquema, né, para lidar com o inesperado. Né? Tão importante para mim é eu fazer melhor do mesmo. Eu não consigo perceber que eu preciso ter uma alteração muito significativa no modelo do nosso jogo, né, para sobrepor as dificuldades que o adversário nos impõe. Se a gente conseguir fazer melhor, com mais eficiência, o que a gente se propõe a fazer, automaticamente a gente sobrepõe a adversidade. Mas claro que, dependendo do que a partida lhe propõe do ponto de vista tático, eu preciso de uma mudança no que diz respeito a alguma movimentação ou a formatação de sistema. E também a gente usa esse tempo para formatar alguma coisa, né, diante dessas necessidades. Com relação aos reforços, todo mundo... A gente tem acompanhado aí o esforço da nossa direção, né, em viabilizar, né, e trazer jogadores que possam nos agregar qualidade ao nosso grupo, tendo em vista o número de competições que a gente tem importantes, né, e a necessidade de ter reposição. Né, mas também todo mundo sabe que, até mesmo em função do mercado e da concorrência do mercado, né, da nossa moeda hoje, que acaba valorizando os jogadores que vêm de fora do Brasil, né, há uma dificuldade, né, nesse sentido. Eu já ouvi o Rui mencionar, o presidente falar a respeito, que nós temos que ser precisos, para minimizar, né, algumas questões que podem ser decisivas na aquisição de um jogador. E eu acredito que essa busca, né, vai nos dar a possibilidade de trazer atletas que vão nos ajudar nessa temporada. Rogério, junto com essa continuidade que tu destaca como importante, considerando que a Libertadores aí, essa estreia longe, né, um outro ambiente, altitude, todas essas questões que tem com relação à competição, você participou e confirma essa ideia da direção, pela experiência que tem o Pacheco, de 95, de antecipar o jogo do Gauchão para que não haja problema na estreia lá no México contra o Toluca? Eu participei, eu já fiz todas as programações, né, com relação à altitude. Já fui no dia, já fui 3 dias antes, já fui 4, já fui 5, já fui 10, já fui 15. Quanto mais, melhor, né? Sempre. Na impossibilidade de você conseguir uma adaptação em função do calendário, né, se você conseguir ir 4, 5 dias antes, eu acho que pode ser algo que nos ajude a adaptar, não, mas a aclimatar, né, minimizar os efeitos. O que a gente tem que salientar é que nós também temos aqui dar a devida importância à questão da altitude, né? Nem maximizar os efeitos, nem muito menos menosprezá-los. Uns sentem menos, outros sentem mais, mas uma devida preparação, uma preparação adequada, que é o que a gente está fazendo, voltada para manutenção da performance em alto nível durante o ano inteiro, nos dará a condição de jogar tranquilamente. Então, a programação, como eu disse, a gente senta, organiza, vê como é que a gente pode compor isso tudo, né, mas o que vai determinar o nosso sucesso na altitude vai ser a qualidade do nosso jogo. E isso é que nós queremos elevar junto com essa condição física que nos dará a sustentação para fazer uma partida boa lá na altitude. Ô, Roger, a gente sabe que os teus auxiliares, enfim, o pessoal ali do CDD
colheu informações sobre os seus adversários no grupo da Libertadores. Queria que tu pudesse abrir um pouquinho aí do que vocês têm de informações sobre os rivais do grupo, o que você já analisou, já viu aí como jogam, enfim, questão de esquema tático e tal. Como a gente tem todas essas informações ainda, mas ainda não parei para analisar com profundidade, né? Cada coisa no seu tempo. Nesse primeiro momento, né, a gente está priorizando a questão da aquisição das capacidades dentro da pré-temporada, né? No momento certo, daí a gente senta e dá uma analisada com bastante calma, mas não há adversário fácil. Nós pegamos um grupo difícil. Os jogos da Libertadores são sempre jogos complicados, porque você joga com culturas diferentes, com características de jogo diferentes. Isso por si só já é um elemento de dificuldade, acrescentado aí a questão, em algum momento, da altitude, de um bom momento do adversário, da história do clube que você vai jogar. No nosso grupo tem campeões de outras edições da Libertadores, e um profundo conhecimento desses times é importantíssimo, né? Então a gente já tem tudo isso muito bem mapeado, né? E até mesmo a gente espera outros jogos mais recentes, porque sabe que às vezes tu analisar um mês, 40 dias antes, muito próximo do jogo, pode ser que haja uma mudança com relação à forma de jogar, mas isso tudo vai ser devidamente estudado no momento adequado. Roger, aqui no fundo, à sua esquerda, essas metas que você citou, que traçou para a equipe de melhora ofensiva e defensiva, elas entram também na busca por reforços? Por exemplo, você falou de chutar mais próximo ao gol. Quando procura um meia, um atacante de lado, você procura alguém que entre mais na área, ela entra também, essas metas? Sim. Isso nos ajuda a mapear a característica do jogador que a gente deseja para a função. Não tenha dúvida disso. Roger, a gente acompanha os treinos, a gente vê que tu é um treinador que participa bastante dessas atividades, né? Tu participou de um treino físico também, com o Rogerinho, correndo junto com o grupo. Ontem mesmo tu era o atacante do time adversário, dando aquele bote na saída de bola. O que para ti representa isso, esse tipo de trabalho junto com os jogadores, estar dentro de campo? E o que tu acha que significa para eles também ter essa tua presença dentro de campo? Primeiro, que eu faço porque eu ainda consigo, porque o dia que eu não conseguir, com certeza não vou fazer. Eu vou só, como eu digo, eu vou só atiçar os cachorros. Eu acho importante ali aquela minha movimentação, porque quando especificamente do treinamento de ontem, a parte física, aproveitar um pouquinho para tirar o que das férias a gente ganhou, né? E para mostrar também para os atletas que o sacrifício tem que ser de todos, né? Agora, o do treino tático de ontem porque quando eu idealizo algum tipo de movimentação que aconteça, eu quero que ela mais próximo da realidade seja feita, né? Então, quando eu simulo alguma coisa que eu sou o oponente, né, eu quero tentar dar um mais próximo de realidade da situação ali, né? E para me tornar fazer compreender mais facilmente, é importante, eu julgo importante estar bastante ativo nessas situações ali. Mas o Rogerinho me ajudou do outro lado, ele disse: não, corre para cá que eu corro para lá, porque senão tu vai morrer. Roger, queria te perguntar duas coisas. Ano passado, quando alguns jogadores importantes não estavam disponíveis, tu procurou no grupo alternativas, normalmente jogadores jovens, né? Neste ano, ainda como não chegaram algumas contratações que a direção ainda busca, tu vê nos jogadores que subiram, Tontini, Batista, essa capacidade de daqui a pouco suprir, mesmo que momentaneamente, essa carência que o Grêmio talvez possa vir a ter? E também queria te questionar sobre, falou da estrutura do CT, né? Mas a questão da temperatura, ela também não influencia um pouco na capacidade dos atletas de suportarem o treino? Ela não influencia na preparação de vocês, de talvez espichar uma atividade ou ter que reduzir alguma pela questão do calor, do desgaste? Vamos por partes, a questão dos meninos. Não, à medida que a gente entende que esses jogadores é o que estão
melhor preparados para estar conosco aqui em cima, nós temos que ter um planejamento para utilizá-los. E numa resposta anterior, quando eu falei das competições, no campeonato, historicamente, no campeonato os estaduais, os times sempre revelaram jogadores, né? E aí, de alguns anos para cá, a federação optou por colocar um limite de 32 vagas. Isso vai naturalmente fazer com que seja diminuída o número desses jovens meninos, jogadores que querem um espaço. Então, a Liga talvez venha como uma alternativa para que a gente dê a experiência de jogo para esses jogadores, pela limitação de inscrição do campeonato regional. Então, a gente entende que esses jogadores vão nos ajudar muito. São jogadores com características e posições distintas, mas que estão num momento importante, que é a ascensão ao profissional, dentro do nosso projeto da transição, no grupo de transição. Aí atrás também virão outros, eu tenho certeza disso. E a gente gradativamente vai dando a experiência e o suporte para que eles nos ajudem. Qual é outro questionamento? Desculpa. O treino no calor. Mas em outros, na Serra ou em Gramado, também faz bastante calor. Em Porto Alegre, o apelido da cidade é Forno Alegre. Né? E à medida que a gente pode, a gente tem atrasado a atividade, às vezes em meia hora, ou dar uma molhada no campo, justamente na hora que eles estão ali perto do aquecimento, para que eles consigam se refrescar. Mas faz parte. Já fiz muita pré-temporada com calor imenso, e é um momento de muita dedicação e entrega, muito suor acima de tudo. Mas quando a gente pode, a gente tenta dar uma minimizada nessa questão do calor, sim. Obrigado, Roger. Valeu, pessoal. Obrigado.